Os recursos todos estão dentro de mim. A água pode levar-me o sal, mas não pode desfazer os recursos da presença de Deus que em mim habita. Posso fazer brotar esses recursos novamente através da fé e da oração. Espere só, dê-me tempo. Levantarei meus negócios de novo. Já não sofria de nenhum complexo de inferioridade. Estava cheio de confiança. Hoje ele é um multimilionário e continua a vender sal. Então fala pessoal, aqui é o Nando para mais um vídeo no canal e eu estou trazendo um vídeo do David Show para você entender como que funciona o poder da sua fé. E nesse vídeo é uma pequena parte do livro A Quarta Dimensão. Então nesse vídeo você vai aprender que os recursos estão dentro de você, que você consegue isso através da oração e da fé. Muitas pessoas vivem em temor. É nossa responsabilidade como cristãos ajudar essas pessoas a livrar-se deste medo, o segundo pecado neste grupo de 4. Também já sofri de tuberculose. Sofri de tuberculose porque estava constantemente vivendo sob o temor da tuberculose. Na escola secundária, eu tinha uma aula na qual devia lidar com garrafas de álcool com ossos e intestinos humanos. A simples vista dessas garrafas enchia-me de pavor. Certa manhã, o professor de biologia falava sobre a tuberculose. Naquela época, não havia drogas miraculosas, e o professor disse que se contraíssemos tuberculose, estaríamos perdidos, e nossos intestinos teriam a aparência dos que estavam naquelas garrafas, para o resto de nossa vida. Falou dos perigos da tuberculose e no final da aula disse: há pessoas que nascem com tendência para a tuberculose. Homens com ombros estreitos e pescoço comprido são mais propensos a contrair tuberculose. Todos os alunos começaram a esticar os pescoços e a medi-los, como se fossem cegonhas. Olhando para meus companheiros, vi que eu tinha o pescoço mais comprido de todos. Imediatamente tive o pressentimento de que contrairia tuberculose. O temor oprimia-me o coração. Quando cheguei a casa, olhei no espelho, medi o pescoço a tarde toda. O temor invadiu-me e comecei a viver sob o agudo temor da doença. Quando completei 18 anos de idade, sofri de tuberculose. O semelhante atrai o semelhante, e o igual produz seu igual. Se a pessoa tiver medo, o diabo tem um canal aberto pelo qual atingi-la. Temor é fé negativa. De modo que, como eu tinha medo da tuberculose, contraí tuberculose, e à medida que vomitava sangue, dizia a mim mesmo: sim, é exatamente isso o que eu esperava. Eu tinha lido em certo periódico médico da Coreia que muita gente morre por hábito. Pensava comigo mesmo: como é que a gente pode morrer por hábito? Então, reli o artigo. Esses médicos não cristãos falavam do importante papel que o medo tem em nossa vida. Por exemplo, um homem de apenas 50 anos de idade, já avô, morreu de pressão alta. Seu filho, chegando aos 50 anos, também morreu de pressão alta. Agora, o neto vive em constante temor de morrer de pressão alta. Ao chegar aos 50 anos de idade, no instante em que sentir alguma tontura, ele há de pensar: isso é um ataque de coração. Se sentir alguma dor no peito, espera imediatamente outro ataque. Vive cada dia com seu temor e expectativa. O medo cria esta situação em seu corpo, e logo ele há de morrer de um ataque cardíaco. Muitas mulheres morrem por causa do medo do câncer. Certa mulher poderia dizer: bem, minha tia morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, de modo que, com toda certeza, também morrerei de câncer. Quando essa mulher chegar à mesma idade com a qual sua tia e sua mãe faleceram e sentir qualquer tipo de dor, poderá dizer: isto é o câncer, certamente está chegando o meu tempo. Ela há de esperar todos os dias, dizendo a si mesma que vai sofrer de câncer, e repetirá esse pensamento muitas vezes. É desta maneira que os médicos diziam que as pessoas morriam por hábito. Se a pessoa tiver um temor específico, então o poder da destruição começa a fluir. Em 1969, quando Deus me pediu que renunciasse ao pastorado da minha segunda igreja, eu tinha 10 mil membros batizados, com uma assistência regular de 12 mil. Eu vivia feliz, sentia-me bem e satisfeito.
Tinha uma linda casa, uma esposa maravilhosa, filhos, carro do último modelo e até chofer. Então eu disse: Deus, vou ficar nessa igreja até que meus cabelos se tornem brancos. Mas, certo dia, enquanto orava em meu escritório, o Espírito Santo veio e disse: Show, seu tempo aqui terminou. Você deve preparar-se para mudar. Ó Senhor, disse eu, mudar-me? Já comecei uma igreja, e esta é a segunda que começo e edifico. Desejas que eu vá abrir um terceiro trabalho? Porque deve ser sempre eu quem dê início a novas obras? Estás escolhendo a pessoa errada. Dize a outro que vá. Assim comecei a discutir com o Senhor. Ninguém, entretanto, deve argumentar com Deus, porque Ele sempre tem razão. Finalmente, Deus persuadiu-me, dizendo: Você deve ir e edificar uma igreja com espaço para 10.000 pessoas, uma igreja que possa enviar pelo menos 500 missionários. Pai, repliquei, não posso fazer isso. Tenho pavor mortal de edificar uma igreja desse tamanho. Mas Deus disse: Não, disse-lhe que vá e você tem de ir. Consultei um consultor acerca dos custos. Disse-me ele por alto que eu ia precisar pelo menos de 2,5 milhões de dólares, só para a igreja. Para o terreno, precisava de outro 500 mil, e para o terreno contíguo, a fim de construir o complexo de apartamentos, outros 2 milhões. Um total de não menos 5 milhões de dólares. Perguntou-me quanto dinheiro eu tinha. Disse-lhe que possuía 2.500 dólares. Ele olhou para mim, estupefato, sacudiu a cabeça e não disse nada. Então fui a uma reunião dos anciãos da igreja e contei-lhes o plano. Certo ancião disse: Pastor, quanto dinheiro o senhor vai conseguir nos Estados Unidos? Nem um centavo, disse-lhe eu. Disseram: O senhor é um bom homem, um ministro genuíno, mas não é homem de negócios. Não é assim que se constrói uma igreja e um complexo de apartamentos. Então reuni meus 600 diáconos. Quando lhes contei o plano, começaram imediatamente a agir como coelhos assustados, como se eu fosse impor-lhes um tributo de sangue. Senti-me desnorteado, estava cheio de medo. Fui ao Senhor. Senhor, ouviste todas as palavras dos anciãos e dos diáconos. Estão todos de acordo, de modo que o Senhor tem de pensar sobre este assunto de novo. Então o Espírito falou ao meu coração: Filho, quando foi que lhe pedi que fosse falar com os anciãos e com os diáconos? Então eu não devia? Perguntei. O Espírito respondeu: Mandei que você construísse uma igreja, não que a discutisse. Essa é a minha ordem. Levantei-me, dizendo: Sim, se essa é tua ordem, cumpri-la-ei. Fui à prefeitura e comprei a crédito quase 2 hectares no bairro mais caro, situados em frente do edifício do Congresso, um dos lugares mais cobiçados de toda a Coreia. Depois fui ao consultor e assinei um contrato com ele para a construção da igreja e do complexo de apartamentos, tudo a crédito. Pensei com meus botões: eles construirão a igreja. Eu confiarei em Deus e verei o que acontece. No dia em que começaram as obras, fizemos um culto especial. Finalizado o culto, fui ver como as coisas andavam. Pensei que os trabalhadores abririam umas poucas valas e que ali começariam a colocar o cimento para os alicerces, e que em pouco tempo o edifício estaria terminado. Mas havia dúzias de bulldozers trabalhando e cavando a terra como se fossem fazer um lago. Fiquei louco de medo e perguntei: Pai, vês como estes homens estão cavando? Eu terei de pagar por tudo isso? Não posso. Fiquei paralisado de medo. Meus joelhos começaram a tremer, e pela imaginação me vi sendo levado num carro da polícia. Ajoelhei-me e orei: Ó Deus, que posso fazer? Onde devo me enfiar? Onde estás tu? Sei que és o recurso total e coloco minha confiança em ti. Enquanto orava, tive uma visão de Deus trabalhando e o medo me deixou. Quando abri os olhos e de novo vi as obras, voltei a sentir-me cheio de medo. Por isso, durante o tempo que a construção durou, vivi mais com os olhos fechados do que com eles abertos. O mesmo princípio é verdadeiro em muitas situações. Se você olhar para suas circunstâncias com seus olhos e com os seus sentidos, Satanás o destruirá com temor. Mas se fechar os olhos e olhar para Deus, então poderá crer. Há 2 tipos diferentes de conhecimento:
conhecimento sensório e conhecimento revelado. Devemos viver pelo conhecimento revelado, encontrado do Gênesis ao Apocalipse, não por nosso conhecimento sensório. Devemos instruir as pessoas a desistirem do temor do seu ambiente e de suas circunstâncias. Se não o fizerem, não poderão desenvolver a fé, nem Deus poderá fluir através delas. Peça-lhes que entreguem seus temores ao Senhor. Ensine-lhes a colocar sua fé somente na palavra de Deus. Muitas pessoas vivem com complexos de inferioridade e estão constantemente frustradas. Esse sentimento de inferioridade é a terceira área problemática que discutirei. Se as pessoas sentirem-se inferiores por viverem numa área de favelas, você não as poderá tirar dali. Talvez tenham fracassado em seus negócios e se resignaram a ser fracassos. Mas, enquanto tiverem essa atitude, você não as pode ajudar. Você deve pedir que cada um entregue seu complexo de inferioridade a Deus e permita-se ser reconstruído pelo amor de Deus. Certo dia, um menino matou o irmão menor com uma faca. A notícia causou sensação imediata. Os pais amavam o menino falecido com grande ardor. Louvavam-no constantemente na presença do irmão maior. O irmão maior começou a sentir-se desprezado e inferior. Certo dia, quando os pais estavam fora, o irmão menor chegou da escola e o mais velho o matou. O complexo de inferioridade é muito destrutivo. Uma vez sofri de um complexo de inferioridade. Depois de lutar durante 2 anos em meu primeiro trabalho pioneiro, a igreja começou a crescer, mas era uma igreja muito barulhenta, uma verdadeira igreja pentecostal. Muita gente recebia o batismo no Espírito Santo e muitos eram curados de diversas doenças. Certo dia, o executivo principal de nossa denominação mandou chamar-me. Nessa época, eles estavam em meio caminho entre os pentecostais mais ardorosos e os presbiterianos mais conservadores. Perguntaram-me: você realmente está orando pelos enfermos e fazendo com que as pessoas gritem e falem em outras línguas em seus cultos? Sim, respondi. Você é um fanático, asseveraram. Não sou fanático, faço tudo de acordo com o ensino bíblico. Defendi-me. Depois de discutirem este assunto, cassaram minha licença ministerial e me mandaram embora. Fui expulso de minha própria denominação. Depois de algum tempo, o missionário John Hurston veio e me levou de volta. Ao ser expulso, fui atingido por sentimentos de inferioridade. Esse complexo de inferioridade produziu em mim um sentimento de destruição. Foi-me difícil sair dessa situação. Na época em que os membros da comissão executiva me expulsaram, entretanto, não sabiam que certo dia eu seria superintendente geral dessa mesma denominação. Esse foi um cargo que ocupei até recentemente. Quando fui eleito para esse cargo, tínhamos somente 2.000 membros. Aplicando as leis da fé e ensinando-as aos pastores, tivemos um rápido crescimento. Quando pedi demissão do cargo, as estatísticas revelaram que a denominação contava com um total de 300 igrejas com mais de 200.000 membros. Devemos lidar com os que se sentem incapazes de vencer na vida. Devemos tirá-los de sua depressão e pessimismo, edificá-los no amor de Jesus Cristo e dar-lhes fé, dizendo-lhes que nada é impossível ao que crê. Devemos curá-los e treiná-los. Logo, eles se desfarão de seu sentimento de inferioridade. Certo domingo de manhã, enquanto pregava no segundo culto, vi um homem que eu sabia estar mentalmente doente. Ele foi trazido com os pés e mãos amarrados. Nesse dia, estávamos fazendo compromisso para terminarmos com êxito a 5ª etapa da construção. Muitas pessoas estavam preenchendo cartões de compromisso. Quando esse homem recebeu um cartão, ele o preencheu com a quantia de $100. Sua esposa riu quando os diáconos passaram para recolher as ofertas. Não acredite nele, disse ela, ele está doido. Mas, depois do culto, quando fui ver, ele estava completamente curado pelo poder do Espírito Santo. Estava de novo em perfeito juízo, plenamente consciente do que fazia e dizia. Tinha sofrido de um profundo complexo de inferioridade, explicou. Eu tinha uma fábrica de fertilizantes, mas fui à falência.
Fiquei tão preocupado que perdi a razão. Então, levaram-me para um hospital psiquiátrico, onde recebi uma série de eletrochoques, mas nunca me curaram. Mas, enquanto estava sentado ali, ouvindo as suas palavras, subitamente saí de meu estado mental e tive consciência da realidade. Perdi meus amigos, meu prestígio e meu crédito. Tenho uma montanha de dívidas. Não posso fazer nada. Não sou ninguém. Você é alguma coisa, disse-lhe eu. Você não é inferior. Você veio a Jesus e agora todo o poder de Cristo e todos os seus recursos residem em você. Você é um homem de Deus. Levanta-se vitoriosamente. Você tem dentro de si todo o poder e todos os recursos de Deus, à espera de serem liberados. Que tipo de trabalho posso fazer? Perguntou-me. Não sei, respondi, mas continue a ler a Bíblia e a orar. Certo dia, ele voltou cheio de entusiasmo. Pastor, li o versículo da Bíblia que diz sermos o sal e a luz do mundo. Que lhe parece eu entrar no negócio de vender sal e varejo? Se você acredita nisso, vá em frente, disse-lhe eu. Faça-o. Ele se foi e começou a vender sal em pequena escala. Pagou seus dízimos, pagou a promessa que tinha feito e regozijava-se muito no Senhor. Deus começou a abençoá-lo e seu negócio de vender sal prosperou muito. Com o passar do tempo, ele construiu um grande armazém à beira do rio, onde colocou um capital de $50 mil em sal. Mas certa noite de verão choveu torrencialmente e pela manhã, quando me levantei, a área toda estava inundada. O armazém dele estava inundado. Fiquei apreensivo. Nessa tarde, depois de parar da chuva, corri à casa dele. Outros artigos e materiais podem ser recuperados depois de uma inundação, mas o sal é muito amigo da água. Ao entrar no seu armazém, vi que todo o sal tinha desaparecido. O homem, agora ancião de minha igreja, estava assentado no meio do depósito, cantando e louvando a Deus. Entrei sem saber se ele estava em perfeito juízo ou não. Cheguei-me a ele e perguntei: Você está bem ou está louco? Pastor, estou perfeitamente bem, sorriu ele. Não estou louco. Não se preocupe. Perdi tudo. Deus o levou. Mas, como o Senhor sempre me tem dito, os recursos todos estão dentro de mim. A água pode levar-me o sal, mas não pode desfazer os recursos da presença de Deus que em mim habita. Posso fazer brotar esses recursos novamente através da fé e da oração. Espere só. Dê-me tempo. Levantarei meus negócios de novo. Já não sofria de nenhum complexo de inferioridade. Estava cheio de confiança. Hoje ele é um multimilionário e continua a vender sal. Também começou a fabricar relógios e tem sua fábrica própria. Ele já me acompanhou a Los Angeles e Vancouver e a Nova York. Recentemente fez uma viagem à Europa. Este homem é somente um exemplo de como podemos ajudar as pessoas a se livrarem de seus sentimentos de inferioridade, dando ênfase a todos os recursos de Deus que lhes estão à disposição.